Cada vez que eu encontrar a mim, será o início de uma história sem fim. Se eu souber quem realmente sou, a glória e a alegria são os lugares para onde eu vou. Se você quer ser uma pessoa mais respeitada antes de um relacionamento, durante um relacionamento ou na sua vida em geral, assiste esse vídeo até o final. Mas antes, se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos, para fazer parte desse movimento de evolução e para que esse mundo se torne um lugar cada vez melhor. Bom, sem mais delongas, para você ser uma pessoa mais respeitada pela sua crush, pelo seu crush, como se fala, o que deve acontecer é o seguinte: primeiro passo, não desrespeite os outros e nunca permita que lhe desrespeitem. Deixe isso muito claro. Você não permite que as pessoas desrespeitem você. Tenha isso muito claro em mente. Muito menos a pessoa em questão. Então, se você está quase arrumando um namorado, está quase arrumando uma namorada, se você está ficando com alguém, se você já está no relacionamento, deixe muito claro que você não vai tolerar nem admitir desrespeito, porque você não se submete a isso. E você deixa isso claro verbalmente, e você deixa isso claro pela linguagem do seu corpo, pela linguagem dos seus olhos. Você deixa isso muito claro na sua comunicação. Isso precisa ficar evidente. E a pessoa precisa entender que se ela desrespeitar você, você não vai ficar lá tolerando isso. Isso é o mínimo de amor próprio que alguém precisa ter para ser uma pessoa respeitada. O segundo passo que eu quero lhe dizer é: assuma uma postura de mais respeito em relação ao mundo, em relação à pessoa específica que a gente está tratando aqui, ou às pessoas. Porque se você assume uma postura de que não tolera desrespeito, como eu já falei, isso te fortalece muito. Para começar, o que ajuda muito é você desenvolver uma postura que te faça se sentir bem, de desenvolver amor próprio. O seu externo, o seu exterior reflete no interior e o interior também reflete lá no exterior, no seu externo, naquilo que você externaliza. Então, procure, por exemplo, usar roupas que deixam você mais confiante. Se você usa roupas que fazem com que você se sinta bem, use e abuse dessas roupas. Porque o que interessa é como você está se sentindo e o que você vai transmitir pela sua forma de sentir, de se expressar, de se comunicar. Então isso é bem importante. E isso faz com que as pessoas lhe respeitem mais. Então, além dessa questão da roupa, por exemplo, seja aquela pessoa com firmeza na sua linguagem, como eu tinha falado. Assuma uma linguagem corporal confiante, sempre com postura ereta, sempre encarando a vida de frente, sempre desenvolvendo isso, sempre querendo evoluir e aprender e saber que você é capaz e acreditar muito nisso. Essa postura confiante também traz mais respeito. E se você é assim, você vai ter muito claro em mente que você não vai tolerar de jeito nenhum que as pessoas lhe desrespeitem e você nunca vai se rastejar por ninguém. Então, sempre tenha isso dentro de você. Outra coisa bem importante é você ser uma pessoa firme, além da sua linguagem, uma pessoa firme na sua convicção, naquilo que você acredita. Então, se você tem seus valores, se você acredita em algo, se algo é importante para você, se você tem uma filosofia de vida, seja firme nisso. Deixe isso claro. Eu sou dessa forma, eu ajo dessa forma, eu penso dessa forma, e você tem que deixar isso claro. E você não vai mudar a sua forma de pensar por causa das outras pessoas. Isso também não significa que você vai ser uma pessoa assim para sempre, que nunca vai mudar a forma de pensar. Porque a gente sempre está se desenvolvendo, sempre está evoluindo. Mas, se você for uma pessoa fiel, leal aos seus valores, isso vai te dar um respeito absurdo. Então, seja muito leal, seja muito fiel aos seus valores, aquilo que você acredita. E jamais abaixe a cabeça para ninguém. 3. Se afaste quando o desrespeito se repetir. Sempre se afaste quando isso acontecer. Se o desrespeito se repete, se alguém lhe trata mal frequentemente e não para com isso, você se afasta. Porque você tem que entender que a sua presença é um presente.
Então, se você se afasta, você está dizendo, eu não compactuo com nenhum desrespeito em relação a mim, eu sei o meu valor, eu sei a minha importância e eu não vou admitir nada disso. Então, eu me afasto. Essa é a sua postura quando alguém frequentemente lhe desrespeita. Seja sua crush, seu crush, ou seja qualquer pessoa na sua vida. Faça isso que vai também lhe dar um respeito tremendo. Então, sempre tenha em mente que você não pode ter o medo de perder as pessoas. Você precisa ser confiante e você precisa entender que quem tiver que estar com você vai estar com você, quem não tiver que estar não vai estar. Isso faz parte da vida. É um processo natural, acontece. Então não tenha medo de perder as pessoas. Trate as pessoas da melhor forma possível, mas não tenha medo de perder. Uma mulher confiante, um homem confiante, jamais fica se submetendo às coisas humilhantes por causa de outra pessoa. Uma mulher confiante, um homem confiante, são pessoas que deixam as pessoas livres. E além de deixar as pessoas livres, apenas permite que elas sejam elas mesmas. Se a pessoa gostar de você e lhe respeitar, você vai notar isso na cara, pela conduta da pessoa. Se a pessoa lhe desrespeitar, você vai perceber isso também. Então, se você deixa claro que não quer que desrespeitem você e a pessoa continua desrespeitando, está muito óbvio que você precisa se afastar e não tenha medo de perder ninguém, porque não era a pessoa certa para estar lá naquele momento. Então, sem medo de perder ninguém, respeite e ame as pessoas, mas não tenha medo de perder. Seja você e deixe claro aquilo que você realmente almeja, aquilo que você realmente tem como valor dentro de você. E não abra mão disso. 4. Trate as pessoas ou a pessoa da melhor forma que você puder. Quando você respeita, a tendência é que respeitem você também. Então, se você trata alguém da melhor maneira possível, isso também aumenta a sua chance de ganhar mais respeito. Então, sempre tenha isso em mente. Trate sempre as pessoas da melhor maneira possível. Seja uma pessoa atenciosa, carinhosa, seja uma pessoa prestativa, desde que isso não lhe atrapalhe, porque você precisa do amor próprio. E sempre tenha isso em você. Trate as pessoas muito bem. Quando alguém não lhe trata bem, você já sabe o que fazer. 5. Cuide da sua mente, das suas emoções, da sua alma. Cuide de você. Cuide do seu corpo, cuide de quem você é. Sempre evolui, sempre busque conhecimento. Sempre procure aprender, sempre procure evoluir, sempre veja vídeos, sempre leia livros, sempre faça cursos, sempre melhore os seus relacionamentos em geral na vida. Se você faz isso, se você evolui, se você se desenvolve e você vai fazendo isso com muita frequência, você vai tendo consciência do seu valor. Você vai tendo consciência que você é uma pessoa que gosta de crescer, uma pessoa importante, importante no bom sentido, não arrogante. Que você é uma pessoa fundamental e que a sua evolução ela é tão importante que você não vai abrir mão disso. Então, se você sempre está evoluindo, você sempre vai assumir uma postura melhor, você sempre vai ter mais conhecimento, você sempre vai saber mais como agir. E sempre que isso acontece, isso aumenta o teu respeito. É inevitável. Evoluiu, o respeito aumentou. Agora se deu o respeito também. Mas se você souber o seu valor, através disso que eu estou falando, você vai se dar o respeito. Então sempre esteja evoluindo. Se você está no relacionamento e você quer evoluir e a outra pessoa também evolui, maravilhoso. Se você quer evoluir e a outra pessoa não evolui, em algum momento vai haver uma discrepância, provavelmente, e isso não vai mais dar certo. E talvez até a própria pessoa que tome essa decisão, porque ela pensa, bom, eu fiquei estagnado, e isso é inconsciente muitas vezes, tá? Eu fiquei estagnado e aquela pessoa foi lá e evoluiu. E chegou um momento que os valores são tão diferentes, ficaram tão diferentes, que não tem mais sentido continuar aqui. E aí você vai achar alguém ainda melhor no caminho. E se não achar, você já tem a si mesma, a si mesmo. Isso é muito importante. E quando você sabe da própria importância, quando você gosta de si, quando você já se ama, a tendência é que as pessoas certas apareçam no seu caminho. É esse tipo de gente que você vai atrair. Então, sempre esteja evoluindo. E é melhor que a pessoa que esteja ao seu lado ou a pessoa que você gosta também evolua. Porque aí vai ser uma evolução conjunta. E aí todo mundo sai ganhando.
Isso é muito importante, a evolução. Sempre esteja evoluindo. Sexto, vou ser repetitivo aqui. Não se humilhe por ninguém. Nunca se humilhe por ninguém. Se alguém age para lhe fazer ciúme de uma maneira equivocada, se alguém age com covardia, se alguém age de maneira inadequada com você, se alguém se afasta com o intuito de fazer você se humilhar, se alguém vai embora para você rastejar, jamais faça isso. E eu não estou falando isso por questão de orgulho. Eu estou falando por amor próprio. Quem tem amor por si não se rasteja atrás de ninguém. Quem tem amor por si não rasteja atrás de ninguém. Então, se você se amar, você não vai rastejar atrás de ninguém, porque você sabe a sua importância, você sabe o seu valor. E quem vale a pena e deve estar com você também deve saber o seu valor e a sua importância, ou talvez nem valha tanto a pena assim. 7. Guarde tudo isso no coração, mas não seja arrogante. Porque tem muita gente por aí que assume uma postura, coloca uma máscara e começa a assumir uma postura de eu sou muito importante, as mulheres têm que rastejar atrás de mim, os homens têm que rastejar atrás de mim. E aí, essa pessoa tem uma postura como se fosse uma pessoa assim, deusa. E essa postura acaba fazendo com que você alimente muito mais o seu ego do que o seu amor próprio. Você muitas vezes age de uma forma arrogante para que as pessoas se humilhem por você. Eu não estou falando exatamente você, mas eu estou falando dessas pessoas. Não assuma uma postura arrogante. Isso não é legal. Uma pessoa arrogante dificilmente vai desenvolver grandes laços ao longo da vida, laços que estejam conectados em relação à profundidade, laços realmente importantes e que tragam felicidade de longo prazo. Porque a pessoa arrogante quer que a outra se rasteje, que a outra rasteje atrás dela, que a outra se humilhe, que a outra fique em condições terríveis, se humilhando por ela. Tudo pelo ego. E isso é horrível. Quantas meninas, quantas mulheres eu já vi por aí fazendo isso, querendo que os homens rastejem atrás delas. E aí elas assumem uma postura que aparenta ser arrogante. Não estou dizendo que são pessoas arrogantes. Mas isso acontece sempre. E não só acontece quando eu vejo, mas acontece muito. Então não seja uma pessoa arrogante se quiser atrair as pessoas certas. Sempre trate as pessoas da melhor forma possível. Da mesma forma, tem homem que faz isso também. Então serve para os dois lados. Guarde tudo isso que eu falei no seu coração e não seja arrogante. Isso se você quiser se desenvolver cada vez mais e ter cada vez melhores resultados emocionais em você. Se você quiser realmente a longo prazo desenvolver uma felicidade maior. Não seja arrogante, apenas saiba impor respeito. Então guarda isso no coração. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like para me ajudar, para ajudar o mundo a evoluir, para ajudar que as pessoas tenham mais conhecimento, para ajudar e fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento nesse campo. Deixa o teu like, deixa a tua curtida se gostou do vídeo e se quiser também sobre esse tema de amor próprio, de relacionamento, de como ser uma pessoa que se ama mais, que se respeita mais, deixa um tema, uma sugestão de tema aqui nos comentários. Então, a gente se vê, guarda isso no coração e um abraço.